Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva, professor Alessandro, professor da disciplina de filosofia de vocês. Vamos dar continuidade aí, pessoal, em mais um tema, né, das nossas videoaulas, né, que nós temos aí. Hoje nós vamos falar a respeito de liberalismo, né? Primeiramente, liberalismo, conceito básico, né? Posteriormente, a gente vai falar do liberalismo político e do liberalismo econômico. Nessa primeira aula, somente do liberalismo, tá? Bom, o liberalismo ele surgiu no século XVII com um conjunto de teorias políticas, né? Que sustentaram a luta estrutural e política do antigo regime, ou seja, contra a monarquia absolutista dos estados, né? Na realidade, a Revolução Francesa ela teve um papel fundamental nesse processo de liberalismo. Liberté, égalité, fraternité. Então, esses lemas aí da Revolução Francesa, ela trouxe para nós uma característica importante, porque a partir dela nós podemos ter o liberalismo como fonte, né, principal dos direitos das pessoas, tá? Como teoria econômica, o liberalismo surgiu no século XVIII para conferir uma estrutura conceitual ao novo movimento econômico que surgiu com a alta industrialização iniciada nesse século e consolidada no século seguinte. Então, o que acontece? O liberalismo econômico ele tem sua matriz, né, no processo de revolução industrial, ou capitalismo industrial. Os principais teóricos da teoria liberalista, né, foram os clássicos Adam Smith, Tocqueville e Benjamin Constant. Já no liberalismo do século XX, já adaptado às novas demandas do mercado, tivemos teóricos como Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, né, representante da escola austríaca da economia, né, que é originário do neoliberalismo e o libertarianismo, né. Bom, as primeiras ideias liberais que nós tivemos conhecimento surgiram ainda no século XVII e vieram dos filósofos ingleses John Locke, né, filósofos ingleses John Locke, e franceses iluministas como Montesquieu e Voltaire. O intuito nessa época era derrubar o antigo regime, como havia dito para vocês, né, o Estado absolutista, e instituir estados mais constitucionais de direitos na Europa, né, romper mais com esse processo de concentração de poder nas mãos do Estado, né. As ideias mais remotas do pensamento liberal político advêm da filosofia justnaturalista, do filósofo John Locke. Para Locke, o ser humano ele possui direitos naturais, que são fundamentalmente, o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Tá? A propriedade privada, para ser legitimada como um direito natural, deveria ter uma função social que atenda à comunidade. Então, Locke defendia essa ideia de jus naturalista, né? Onde ele fundamentava que o ser humano ele tem direito principalmente à vida, à liberdade e à propriedade, tá ok? Então, esses três princípios regia o justnaturalismo, tá ok? Muito além das ideais justnaturalistas, o liberalismo admite que não devesse haver um sistema opressor que retirasse dos indivíduos a sua liberdade, deixando-os livres na medida do possível, para viverem e produzirem. Nesse sentido, surgiu o liberalismo econômico, proposta pela primeira vez pelo filósofo economista Adam Smith, né? Que tem um dos seus princípios, né, focados dentro das teorias que o próprio Adam Smith criou, né? Smith defendia que o Estado deveria ter o mínimo possível de participação e gestão na economia, né? Então, essa ideia do liberalismo econômico, né, da qual o Estado ele deve participar menos desse processo, interferir menos dentro da economia, pois esta deveria ficar totalmente regulada por si mesma, no caso aqui pelo mercado, né? Para o economista inglês, haveria uma espécie de mão invisível do mercado econômico que atuaria na regulação de todos os processos econômicos, sem necessidade de qualquer interferência externa. Na realidade, essa mão invisível, colocada entre aspas aí pelas teorias do Adam Smith, né? Seria, na realidade, o próprio mercado controlaria isso, né? O próprio mercado controlando o fluxo de mercadorias e o fluxo de capital. As teorias liberais foram altamente aplicadas em grande parte da Europa do século de 1800, né? E nos Estados Unidos. Esses eram os territórios altamente industrializados que permitiram a manutenção de um sistema capitalista regido pela doutrina liberal.
tá? Bom, as regras de manutenção da economia foram desenvolvidas pelo mercado. Salários, modos de contratação, preços e modos de venda eram decididos pelas instituições privadas. Então, não tinha o controle do Estado. E era isso que o liberalismo defendia, essa essência de não ter o controle do Estado entre essas relações de trabalho, né? O imposto sobre as empresas que não existiam, recaindo, na maioria das vezes, em cima das pessoas comuns, né? E quase nunca sobre as empresas em si. Tá? Isso constitui a essência do liberalismo. Enquanto pensamento político, ele garante as liberdades individuais. Enquanto doutrina econômica, garante a liberdade de propriedade de empreender. Ok? Pessoal, obrigado aí pela atenção, pela participação de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Estou indo devagar com vocês para ir de uma forma assim mais detalhista possível, tá ok? Para que vocês tenham uma noção e que essa noção seja um aprendizado para vocês, tá? Eu quero agradecer mais uma vez. Fiquem em casa nesse período de pandemia, só saia se necessário, tá? Essa aula vai estar disponibilizada no sala virtual, da qual vocês, ou a maioria de vocês aí tem acesso, tá? Bem como ela vai estar no meu canal do YouTube, conhecido como Gel Cerrado. A hora que você quiser, o momento que você quiser entrar nessa aula para assistir novamente, ela estará lá gravada, tá ok? Então, eu quero agradecer a participação mais uma vez, um forte abraço e até a próxima, tá? Fiquem com